Olá, meus amigos, estamos chegando nesta tarde do dia 17 de fevereiro de 2026. Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista Oficial, um canal independente que traz informações diariamente do Santos para você. Desde já, eu agradeço você que já se inscreveu no nosso canal e já faz parte da família do Camarote. Obrigado a todos que já viraram membro do canal e que estão concorrendo à camisa do Santos no Clube de Membros. E se você ainda não é membro do canal, dá uma olhadinha aí, vire membro do canal e ajude esse nosso projeto a crescer mais, tá bom? E se você chegou agora aqui, eu te convido para que você assista os nossos conteúdos. Se você gostar, se inscreva no canal. E a todos vocês, deixa o like aí, pelo amor de Deus, vou clamar para vocês. O like faz com que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para mais pessoas, que seja relevante, que o canal cresça. E eu conto com vocês. Aproveita e dá aquela hypadinha aí também, tá? Bom, vamos às informações que eu vou ler aqui para vocês. O pessoal fala, João, você lê a matéria? Sim, leio a matéria. E dou os créditos para onde a matéria está sendo trazida para vocês. Porque são muitas informações. Então a gente pega, coloca o computador aqui e lê para vocês, tá bom? É um canal que traz credibilidade, porque eu falo da onde são as fontes que realmente são fontes verdadeiras e não são fake news, tá bom? Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, olha, o Santos está contratando o Lewandowski, né? Não tem nem condição. Então, eu trago aqui da onde são as fontes para vocês. Bom, o atacante Matheus Xavier pode ser vendido pelo Santos ao Shakhtar Donetsk, o mesmo clube do Lucas Meirelles, tá? Vamos falar também que o Santos desistiu de César após uma exigência do Racing pela inclusão de Benjamin Roleiser. O Santos não quer se desfazer do Roleiser, então desistiu, tá, do de César. Vou falar também do Besiktas, da Turquia, que mandou um caminhão de dinheiro aí pelo goleiro Gabriel Brazão. Vou te contar se ele vai, se não vai. Parece que o Besiktas aumentou o valor aí, tá? E vamos falar também da gestão Marcelo Teixeira, que já acumulou mais de 40 saídas de jogadores que vieram e nada agregaram. Desde já, então, deixa o like aí com a gente, vem com a gente. Mas antes eu quero convidar você para clicar aqui nesse link e adquirir a sua camisa nova do Santos. Não adianta você chegar lá na roda dos seus amigos com aquela camisa velha do Santos, né? Então, o Santos se classificou, vai jogar o Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Então não vai com a camisa velha. Clica aqui agora e adquira aí. Tem a branca, tem a amarela, tem a azul, tem a listrada, tá bom? Dica do Camarote para você. Bom, vamos às informações então aí, tá certo? Olha só, o Santos é popularmente conhecido por ser um time que revela muitos garotos, né? E nomes do futebol mundial, como Pelé, Neymar, Robinho, Diego, Ângelo, tá certo? E muitos outros jogadores que foram para fora, né? E dois nomes que se destacaram como meninos da Vila é o caso de Neymar e Gabigol, que hoje estão jogando junto no Santos, tá certo? E o Shakhtar Donetsk agora quer um atacante do Santos. É isso mesmo. De acordo com informação da ESPN, tá? O Shakhtar quer Matheus Xavier, de 18 anos. Vale lembrar que recentemente eles contrataram o Lucas Meirelles, que também era do Santos. Foi a preço de pinga. O Lucas Meirelles foi a preço de pinga, tá? Então, o Matheus Xavier aí foi um dos destaques da Copa São Paulo de Junho, sendo um dos artilheiros. Já vem sendo utilizado por Vojvoda, tá? E agora, recentemente, não tem entrado nos jogos. O que faz entender que Vojvoda não vai utilizar o Matheus Xavier. Por quê? Porque o Arão se recuperou, tem o Gabriel Menino, né? Temos aí o Zé Rafael, tem então, no ataque tem o Rony, tem Barreal, tem Tassiano, tem o Gabigol, tem o Neymar. Provavelmente o Santos não vai usar o menino, tá? Então, conforme a apuração da ESPN, o jogador de 18 anos, tá, interessa ao Shakhtar Donetsk por ser o único que poderia chegar imediatamente. Mesmo porque o Shakhtar também está
olhando outros jogadores, tá? O Bruninho do Atlético Paranaense e o Gabriel Meck do Grêmio. Só que o Matheus Xavier sai na frente, porque está praticamente aí livre no contrato. Não tem um contrato muito longo. Já os outros têm um contrato muito longo. Então, o Shakhtar tem vários jogadores brasileiros no seu elenco e chama a atenção o fato de Matheus Xavier poderia se juntar ao lado de Lucas Meireles, outro menino da Vila, lá na Ucrânia, tá? Então, o Santos se classificou para a próxima fase, provavelmente o Matheus Xavier não terá oportunidade. Eu acho o seguinte, que o Santos, se vai vender o menino, vende, mas vende num valor bom para o Santos, tá? Porque depois quer repatriar os atletas com valores superfaturados, né? A gente vendeu o Joaquim, todo mundo vai atrás do Joaquim, né? Vendeu outros meninos, vai atrás, não vai. Não vai porque vai se endividar, os clubes vão supervalorizar esses jogadores e esse menino não volta mais para cá, tá? Não volta. Que eu saiba, os únicos que voltaram foram o Gabigol, porque ele quis jogar no Santos, Neymar, porque quis jogar no Santos, né? Depois eu não me lembro de outros, o Ituca, que quis jogar no Santos, mas depois eu não me lembro mais de outros meninos da base que voltaram para cá, não. Tá? O Ângelo foi, o Lucas Meireles foi, né? Aquele jogador do Corinthians também foi, o Yuri Alberto, não voltaram. Tá? Então são supervalorizados, não vai voltar. Então, se quer vender o Matheus Xavier, vende por um preço que seja muito bom para o Santos. Tá bom? Então, essa primeira informação é que o Shakhtar Donetsk quer o Matheus Xavier e provavelmente vai fechar com o Matheus Xavier, tá? Bom, vamos falar agora sobre o Brazão, Gabriel Brazão aí. O Beşiktaş da Turquia, tá? Ofereceu 10 milhões de euros pela contratação. A oferta foi analisada internamente e até o momento não houve avanço. Segundo apurou, tá? O GE, tá? O período que o goleiro está no Santos, né, trouxe bastante experiências para o goleiro e o seu staff resolveu, né, aguardar mais um pouco e não quer fechar com o Beşiktaş, apesar do valor ser um valor muito relevante para o Santos, tá? Mas o staff do jogador acredita que Gabriel Brazão pode ter uma proposta melhor de algum clube gigante da Europa. Então, está aguardando para a próxima janela, que é no meio do ano, para ver se o goleiro recebe alguma proposta mais valiosa, com mais vantagem, tanto para o goleiro quanto para o Santos. No momento, então, Gabriel Brazão segue como titular absoluto do Santos, tá certo? E o staff do jogador resolveu que não quer negociar, vai deixar ele no Santos e acredita que alguma equipe gigante do futebol internacional, tipo Bayern, né? Alguns jogadores Real Madrid, né? Um Barcelona, que vai talvez possa oferecer uma proposta melhor pelo Gabriel Brazão. O goleiro segue focado na temporada e o Santos monitora possíveis contatos, tá? Então, vamos ver aí o que pode acontecer, tá? Gabriel Brazão, então, continua no Santos. O staff não quer negociar Brazão neste momento, tá? Bom, agora a próxima informação é sobre o de César. O que aconteceu que deu tudo errado lá? Mas não é que deu errado. O Santos barrou, né, a negociação, aceitou pagar os 6 milhões e meio de dólares, o que o Racing tinha pedido, mas eles queriam o Roleiser. E parece que deu uma brecada e disseram, o Roleiser não sai, né? O Roleiser não sai. Então, vou te contar isso depois dos meus apoiadores, a One Motors e o Rei do Strike e o Play Jump. Não sai daí, deixa o like que eu já volto. Quer trocar de carro? Então venha para a One Motors. Aqui você encontra veículos revisados, com procedência, garantia e condições que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado, entrada parcelada e a melhor avaliação no seu usado. Atendimento rápido, transparente e sem enrolação. Na One Motors você escolhe, negocia e sai de carro novo. Qualidade, confiança e o melhor negócio é aqui, na One Motors. Estamos te esperando. Procurando diversão de verdade para toda a família? Então você precisa conhecer o Rei do Strike e o Play Jump.
Aqui, o lugar é perfeito para curtir momentos inesquecíveis com quem você ama. Tem boliche para todas as idades, jogos eletrônicos, telões para acompanhar seus esportes favoritos e porções deliciosas para completar a experiência. E não para por aí. A criançada se diverte de montão com nossos brinquedos e o incrível parque de trampolim play jump com diversos obstáculos, garantindo energia, risadas e muita aventura. Enquanto isso, os adultos relaxam, se divertem e aproveitam um ambiente seguro, moderno e cheio de entretenimento. Então já sabe, Rei Strike e Play Jump, diversão, sabor e emoção em um só lugar. Chame a família, reúna os amigos e vem viver essa experiência conosco. Estamos te esperando! Bom, estamos de volta, viu só como é bacana o Rei do Strike? Você se divertir com a sua família, levar seu filho no Play Jump e quiser comprar seu carro, hein? A One Motors está aí. Clica aqui nos links deles aqui e saiba mais sobre a One Motors e sobre o Rei do Strike e o Play Jump. Tá legal? Aqui tem os links abaixo, tá? Bom, vamos falar então aí do Racing, né? O que eles exigiram aí? O Santos desistiu, ao menos por hora, da contratação de César, tá? O recuo ocorreu após o Racing endurecer nas negociações e exigir o pagamento de 80% do valor total, cerca de 24,8 milhões à vista, tá? De uma operação de 31 milhões, tá? Apesar do desejo do defensor de 24 anos em atuar pelo Peixe, a diretoria santista entende que não tem condições financeiras de realizar um desembolso, né, imediato nesse momento, tá certo? Então a preocupação do clube argentino era evitar atrasos. Também pesou nas conversas. Dos bastidores, o Racing chegou a sondar a possibilidade de incluir o atacante Benjamin Roleiser na negociação. O Santos, porém, recusou pontualmente e disse não. Qualquer chance de envolver o nome de Roleiser, tá? Considerado importante para o elenco na sequência da temporada, sem avanço no mercado, então, de César, né? No momento, o Santos deu um basta aí nessa contratação, que os caras querem colocar o Roleiser no negócio, tá? O Santos também busca agora por um zagueiro e a avaliação interna é feita. Se o Racing realmente quiser vender o jogador para o Santos, que aceite a proposta do Santos de 6,5 milhões, foi o que vocês pediram, né? Recebe 4 milhões agora e parcela o resto, mesmo porque o jogador quer sair do Racing. E quando um jogador quer sair, não tem ninguém que segure não vai ter ninguém que segure o jogador, tá certo? Nesse momento então, de César está descartado com o Santos na negociação. Os caras cresceram o olho e o Santos falou, vamos parar por aqui, Roleiser não, tá? A princípio começaram a pedir uma coisa, $700 mil para emprestar. Aí o cara fez um jogo, marcou um gol, disseram que não fariam mais o empréstimo do cara, com opção de compra, né, de $700 mil, agora queriam vender o cara, estipularam lá um valor lá, o Santos topou em pagar, né? Agora os caras falaram que não, que querem um jogador envolvido. Pô, também não sabe o que quer, cara. Não sabe o que é, tá pensando que aqui tem otário para toda hora também? O Santos não vai se desfazer do Roleiser, a não ser que seja uma proposta muito, mas muito vantajosa para o Santos. O Santos pagou muito caro nesse jogador. E agora parece que o Roleiser começou a engatar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou o Santos, não vendi o Roleiser não. Vai lá, pega o jogador, o time argentino precisa de dinheiro, manda a bala lá para eles e vê o que acontece. Senão vai morrer com o jogador lá, tá? Porque não vai chegar outra proposta dessa pro de César não, tá? Bom, agora vamos falar de Marcelo Teixeira. O que acontece aí com o Marcelo Teixeira, com a gestão do Marcelo Teixeira? Vou te contar isso agora. Mas antes, deixa o like, acione o sininho e vem pro Camarote Santista, que aqui é informação todo dia para você, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre mais de 40 dispensas na gestão do Marcelo Teixeira. Vou falar conforme o GE está informando aqui. O processo de reformulação do Santos atingiu uma marca significativa, chegando a mais de 40 saídas entre emprestados, fim de contrato, vendas e rescisões na gestão de Marcelo Teixeira, tá certo? Os mais recentes foram a saída de Tiquinho Soares,
para o Mirassol, e JP Sherman, que foi emprestado ao Curitiba. O próximo a ser descartado também será o zagueiro que chegou com badalado como zagueiro de seleção do Paraguai, o Alex Duarte, que realmente não deu certo no Santos, está fora dos planos de Vojvoda. Ele, que também atua pela seleção do Paraguai, desperta interesse do futebol mexicano, tá certo? Com a imitente saída de Duarte, o Santos deve ficar perto de encerrar a reformulação do plantel. Além do paraguaio, há jogadores em baixa ou com quase nenhuma minutagem, que é o caso de Thomas Rincon, que só jogou 6 minutos em 2026. Lamentável manter um jogador desse porte aí, né, praticamente aposentado, ganhando quase 500 pila por mês para jogar 6 minutos só para treinar, passear na cidade de Santos. Foi bom? Foi bom. Fez boas campanhas, já ajudou bastante o Santos, mas agora não dá mais, né? Não dá mais para o Rincon ficar no time do Santos, no banco, tirando espaço talvez de um outro jogador que poderia ser mais útil no esquema tático de Juan Pablo Vojvoda, tá certo? Então, o zagueiro paraguaio aí deve deixar o clube sob a gestão de Alexandre Matos. Já se transferiram da Vila Belmiro os atacantes Gustavo Cabaleiro, que foi emprestado para o time da Inglaterra, para o Portsmouth, Bilal Brahimi também, esse aí foi a pior contratação do Alexandre Matos. Chegou no Santos, não fez nada, não jogou, entrou uma partida, deu um bicão pro alto e sumiu para ganhar mais de R$1 milhão, tanto que o Wagner Frederico bateu de frente nesta questão junto com o Alexandre Matos, e também houve uma discussão de Alexandre Matos juntamente com Wagner Frederico, que depois eles se pediram desculpa, o Matos pediu desculpa pro Wagner Frederico, e aí lá se resolveu. Mas foi questionado sobre a contratação de Bilal Brahimi, tá? No caso de Vitor Hugo, que estava emprestado do Flamengo ao Santos, o Santos recebeu US$250 mil, cerca de 1,4 milhões, equivalente a 10% do valor pago ao Galo, ao rubro-negro, tá? Se contar as contratações de toda a gestão do Marcelo Teixeira, a lista de saídas aumenta de 15 para 45 atletas, negociados pouco mais de 33%. É o caso de Diego Pituca, já passou por aí, Patrick, Luizão, David Washington, Guilherme, Léo Godoy, Gabriel Veron, né? Aderlan, Gil, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Ferreira, Tiquinho, Bilal, Cabaleiro, né? Uma lista enorme. Tem jogadores que até você nem lembrava mais, né? Mas já passou aí. Rainer, né? Muitos jogadores que já passaram aí. Aderlan, né? Então foram muitas contratações que realmente foram contratações pífias, que vieram somente para compor elenco. Não pensou no planejamento de montar uma equipe. Ele compôs elenco. E aí, olha o que deu. Sem contar também, tá, nos casos que agitaram bastidores e repercutiram em alguns canais, tá? É o caso da briga do Mussete com o Rodolfo, né? Vocês lembram? Do caso do Andrei Quintino, que nunca jogou no time profissional, tá? Tinha contrato até o final do ano. O Santos renovou e emprestou o jogador para o Confiança. Então, são muitas, tá? Mas muitas contratações, renovações, que foram dinheiro jogado fora por essa gestão, né? Entre as vendas, a mais lucrativa foram a do jovem Souza e do Luca Meireles, tá? Ambos jogadores criados na categoria de base do Santos. O Souza foi vendido ao Tottenham por cerca de 15 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais, sendo que o Santos ficou com 82 milhões pelo negócio. Sabe onde foi esse dinheiro? Para pagar a conta, pagar rescisões, pagar salário. Não foi para fazer contratação. Foi para pagar coisas atrasadas, tá? No caso do Luca Meireles, tá? Rendeu uma venda de 10 milhões de euros, 63,5 milhões.
O Peixe possuía 70% dos direitos econômicos, manteve 15% do atleta, pensando em uma negociação futura. Então, se amanhã o Chacá vender o Luca Meireles, o Santos ganha 15% do negócio da venda. Tá? Falando nisso, a torcida do Santos também, a torcida organizada, fez uma manifestação aí antes do jogo Santos e Vela. Um protesto na entrada social, tá? Onde passa o presidente, os diretores, os conselheiros, tá? E aí foi a cobrança sobre essas contratações que realmente foram muito caras. É o caso do Mike, é o caso do Bilal Brahimi, é o caso do Chiquinho, né? Então, a torcida pegou no pé por essas contratações aí que até hoje não tiveram explicações. E continua pegando no pé. Tá? A janela desse ano, o Santos contratou aí alguns jogadores que está sendo utilizado pelo Vojvoda. Parece que agora a gestão acertou as contratações. Trouxe o Gabriel Menino, trouxe o Rony, trouxe o Gabigol, trouxe o Moisés, está trazendo o Christian Oliva. Então são contratações que o Vojvoda analisou. E antes eram contratações que o técnico não opinava, e sim os scouts do Santos e o diretor de futebol, Alexandre Matos. O Santos mudou o jeito de trazer os seus atletas, somente com a avaliação do Vojvoda, e se ele falar sim, eu quero, eu quero, eu quero. Foi o caso do Moisés. E agora o caso do o Christian Oliva, tá? O volante do Uruguai, tá? Então a cobrança vem muito desde o acesso do Santos, da Série B, e do vice-paulistão de 2024, tá? O torcedor santista sangra, só vergonha, só brigando para não cair, gestão horrorosa, reconstrução até hoje nada, papo da arena até hoje nunca saiu. E vamos ver se agora, com essa goleada diante do Velo, o Santos realmente está encontrando um elenco que dê para qualificar para disputar essas 4 competições. Tá? Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista. Se inscreva no canal, deixa o like e acione o sininho. Falamos aqui do Matheus Xavier no Chacá, provavelmente vai. Falamos que o Santos não aceitou pagar aí o Racing envolvendo o Benjamin Roleiser, que a princípio eles queriam $700 mil empréstimo, depois passou para 4 milhões, depois passou para 6 milhões e meio, aí o Santos aceitou fazer negociar, agora os caras pediram também o Roleiser, então para com isso, deixa o cara aí, deixa esse de César aí, vamos ver se vai para algum lugar, certo? Aí falamos da Gabriel Brazão, que o empresário quer aguardar até o meio da janela do ano, porque o Brazão merece uma oportunidade de um clube gigante da Europa, um Bayern, né, um Manchester, né, talvez um Barcelona, um Real Madrid, né? Então está aguardando uma proposta muito maior. E falamos dessas contratações aí, mais de 40 saídas na gestão Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Se inscreva no canal, mais tarde eu volto com mais informação do Santos para você. Um grande abraço e bom carnaval.